Durante 20 anos, um caso silencioso percorreu o interior do Brasil como um sussurro que ninguém queria repetir em voz alta. Um caso que começou pequeno demais para chamar atenção e perturbador demais para ser esquecido por quem se aproximou dele. A história nunca recebeu manchetes, nunca virou pauta de programas policiais e jamais foi oficialmente relacionada a um assassino em série. Mas quem viveu naquela região afirma, até hoje, que a realidade foi outra. Durante 2 décadas, um homem carregando uma mochila vermelha andou pelas estradas rurais brasileiras, escolhendo vítimas sem padrão evidente, deixando rastros quase invisíveis e escapando de qualquer suspeita como se fosse feito de neblina. Hoje, depois de novos documentos, depoimentos e gravações que vieram à tona, esse caso finalmente começa a ganhar forma, ainda que a forma seja algo muito mais assustadora do que qualquer pessoa esperava. A história não começa com um corpo, como acontece na maioria dos casos. Ela começa com uma ausência. Uma jovem universitária chamada Larissa Nogueira, 19 anos, estava voltando para casa após visitar os pais em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Era uma tarde comum, ensolarada, com a rodovia fluxo moderado. Larissa enviou uma mensagem para a mãe dizendo que estava bem, que já estava a caminho e que chegaria antes do anoitecer. Mas foi apenas isso. Depois daquela mensagem, o silêncio. Quando a mãe tentou ligar, o celular já estava desligado. E naquele mesmo dia, por volta das 18h40, o carro da jovem foi encontrado encostado no acostamento. Faróis apagados, porta do motorista aberta, carteira e documentos no banco do passageiro, e a chave ainda no contato. Nenhum sinal de luta, nenhum arranhão no carro, nenhum objeto roubado. Apenas a estranha sensação de que Larissa havia saído do carro por vontade própria, ou sob uma ordem tão calma e convincente que não sentiu medo, pelo menos não no primeiro instante. A polícia local tratou o caso como mais um desaparecimento isolado, desses que eventualmente ganham explicação banal, fuga voluntária, crise emocional, sequestro comum. Mas naquele mesmo ano, outros 4 casos semelhantes ocorreram em cidades separadas por até 300 quilômetros. Em todos, o padrão era quase idêntico: mulheres jovens, viajando sozinhas ou retornando do trabalho, desapareciam sem deixar rastros. Carros abandonados, mochilas deixadas no banco traseiro, celulares desligados, portas entreabertas. Nada violento, nada exagerado, nada chamativo, e talvez justamente por isso ninguém conectou os pontos na época. Quando não há sangue, quando não há destruição, quando não há algo visualmente chocante, muitos casos se enterram por conta própria. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu naquele primeiro momento. Em todas as cenas, testemunhas relataram ter visto o mesmo elemento: um homem caminhando pela estrada, segurando uma mochila vermelha. O primeiro relato surgiu 2 semanas após o desaparecimento de Larissa. Uma caminhoneira chamada Rejane afirmou ter visto, naquele dia específico, um homem parado no acostamento cerca de 1 quilômetro antes do local onde o carro da jovem foi encontrado. Ele não pedia carona, não fazia sinal para veículos. Apenas estava lá, segurando a mochila com força, como se estivesse observando todos que passavam. A caminhoneira disse que diminuiu a velocidade porque achou que poderia precisar de ajuda, mas ao se aproximar, sentiu um desconforto tão forte que acelerou novamente. Rejane descreveu o homem como alguém entre 30 e 40 anos, altura mediana, roupas comuns e absolutamente nada que chamasse atenção além da mochila vermelha, uma mochila escolar, aparentemente desgastada, como se tivesse anos de uso. A polícia registrou o depoimento, mas não deu importância. Apenas um homem andando na estrada, escreveram no relatório. E assim a primeira pista se perdeu no papel. Mas o mistério cresceu em silêncio. No ano seguinte, uma segunda vítima desapareceu em circunstâncias semelhantes. Depois, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Em todas elas, havia relatos esparsos de um homem com mochila vermelha aparecendo horas antes ou depois do desaparecimento. Às vezes caminhando no acostamento, outras vezes parado em pontos de ônibus abandonados, e há casos em que ele foi visto simplesmente observando veículos estacionarem em postos de gasolina. Mesmo assim, ninguém conectou o padrão. Cada desaparecimento era tratado de forma isolada, sem cruzamento entre delegacias estaduais, sem investigação conjunta, sem banco de dados eficiente.
E foi justamente essa dispersão que permitiu que o assassino continuasse por tanto tempo, imperceptível, discreto e eficiente. A primeira grande reviravolta só aconteceu muitos anos depois, quando um oficial aposentado da Polícia Rodoviária Federal decidiu revisar arquivos antigos como parte de uma pesquisa pessoal sobre casos não resolvidos. Seu nome era Cristina Valverde, e sua especialidade sempre foi identificar padrões ignorados. Ela percebeu que, em um período de 20 anos, dezenas de desaparecimentos com características semelhantes ocorreram em trechos de rodovias distantes, mas sempre dentro do mesmo eixo geográfico. Cristina foi a primeira a perceber que o elemento repetido, todas as vítimas foram vistas pela última vez em estradas secundárias, pouco movimentadas, em horários próximos do entardecer, e várias testemunhas mencionavam um homem solitário com uma mochila vermelha. Foi Cristina quem primeiro chamou atenção para o fato de que o assassino parecia escolher vítimas vulneráveis emocionalmente. Em alguns casos, mensagens encontradas sugeriam que as jovens estavam passando por conflitos internos, mas nada que as tornasse suicidas ou inclinadas a fugir. Parecia mais que o assassino tinha um entendimento profundo da vulnerabilidade humana e sabia escolher suas vítimas no momento exato em que estavam emocionalmente frágeis. Isso não era coincidência. Era método. Com o aprofundamento do caso, 3 detalhes se tornaram particularmente assustadores. O primeiro detalhe foi encontrado em um posto de gasolina abandonado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. O local tinha sido depredado ao longo dos anos, mas em um dos banheiros destruídos, a equipe de Cristina encontrou algo escrito nas paredes com tinta preta. Eram números, datas específicas. E ao cruzar aquelas datas, descobriram que todas correspondiam a desaparecimentos ocorridos na mesma região, sempre envolvendo mulheres jovens. E logo abaixo das datas havia um desenho infantil mal feito de uma mochila. Uma mochila vermelha. O segundo detalhe surgiu quando uma filmagem antiga, recuperada de um HD danificado, revelou algo perturbador. A câmera externa de um restaurante de estrada registrou uma jovem descendo do carro para comprar água. Minutos depois, enquanto ela retornava ao veículo, um homem aparece caminhando atrás dela à distância. Ele não se aproxima, não toca nela, não a segue diretamente. Ele apenas para, observa e depois continua andando. A filmagem não mostra o que acontece depois, mas a jovem desapareceu naquela mesma noite. E sim, ele carregava, na mão direita, a mochila vermelha. Mas foi o terceiro detalhe que realmente fez o caso mudar de rumo. E esse detalhe poderia ter sido descoberto muito antes, se alguém tivesse prestado atenção. Durante 20 anos, dezenas de pessoas relataram ter visto o homem com a mochila vermelha caminhando por diferentes cidades, em trechos distantes. O problema é que, ao analisarem os depoimentos com mais cuidado, os investigadores descobriram algo impossível. Havia testemunhos sobre ele aparecendo em lugares distantes demais, no mesmo dia, com intervalo de horas insuficiente para viajar de um ponto ao outro. Em alguns casos, 2 avistamentos foram registrados com diferença de apenas 40 minutos entre cidades separadas por 200 quilômetros. Isso levantou suspeitas de que talvez não fosse apenas um homem, mas sim 2, 3 ou até mais, e que todos poderiam estar conectados por algum tipo de pacto, grupo ou filosofia obscura. Mas essa teoria rapidamente se mostrou improvável. As descrições dadas pelas testemunhas eram sempre idênticas. Não parecidas, idênticas. Não havia variações significativas no rosto, na altura, no modo de andar. E mesmo assim, matematicamente, não era possível que fosse apenas um indivíduo. A partir daí, surgiu a teoria que mais assusta os investigadores. O assassino da mochila vermelha talvez não fosse apenas uma pessoa, mas um símbolo. Uma figura replicada, reproduzida, ensinada. Um método passado adiante. Um modo de agir que se perpetuou ao longo de gerações, como um ritual. Isso explicaria por que as vítimas não foram encontradas, por que nunca houve pedidos de resgate, por que nunca houve movimentação financeira, por que nada fazia sentido dentro das categorias tradicionais do crime. Esse assassino não roubava, não sequestrava para lucro, não agia por impulsividade. Ele escolhia. Observava. Se aproximava sem ser notado. Fazia com que as vítimas confiassem. E as levava sem deixar rastros.
As investigações continuaram avançando até que uma pista concreta finalmente emergiu. Uma mulher chamada Elenir, que havia sobrevivido a um ataque 20 anos antes, decidiu conceder depoimento. Ela havia guardado o segredo por décadas porque nenhum policial acreditou em sua história na época. Mas seu relato mudou tudo. Segundo ela, aos 22 anos, estava voltando para casa após trabalhar em um restaurante quando percebeu um homem caminhando atrás dela na beira da estrada. Ele não parecia ameaçador, tinha uma expressão calma, até gentil. Carregava uma mochila vermelha, idênticas descrições de outros casos. Ele a cumprimentou, perguntou se ela precisava de ajuda, se estava tudo bem. Elenir disse que sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Como se o homem não fosse um desconhecido completo. Como se já tivesse visto aquele rosto antes, mas não conseguia lembrar onde. Eles caminharam juntos por alguns minutos até que Elenir sentiu uma tontura. Seu corpo enfraqueceu, as pernas tremiam, e ela começou a cair. O homem tentou segurá-la, mas ela conseguiu se afastar e correr até uma casa próxima. Nesse processo, deixou cair sua bolsa. Quando voltou com ajuda, alguns minutos depois, a bolsa estava lá, mas a mochila vermelha não. O homem havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Elenir descreveu que, enquanto conversavam, o homem falava com uma voz estranhamente suave, que parecia quase hipnótica. Ela acreditava que ele havia colocado algo em sua bebida, mas naquele dia ela não havia bebido nada. A única explicação lógica seria que ela teria inalado alguma substância enquanto caminhava, mas não havia provas disso. Elenir guardou esse trauma em silêncio, até que os casos começaram a ser investigados novamente. Sua descrição confirmou o padrão. O assassino não atraía suas vítimas com força bruta. Ele manipulava. Ele encantava. Ele se infiltrava emocionalmente. E apenas quando a pessoa ficava vulnerável, ele agia. Com a junção de todos esses relatos, Cristina Valverde e sua equipe decidiram refazer os passos do assassino ao longo de 20 anos. Descobriram trilhas abandonadas, antigas casas rurais queimadas, galpões abandonados e trechos de mata onde objetos pessoais de vítimas foram encontrados, sempre enterrados de forma discreta, como se fossem marcadores, troféus ou elementos rituais. E em praticamente todos esses locais, rastros de tintas vermelhas secas foram encontrados. Não sangue. Tinta. Como se o assassino deixasse pequenas assinaturas invisíveis para quem não sabe onde procurar. Mas existe uma parte ainda pior nessa história. Uma parte que ninguém queria acreditar ser real até recentemente. Durante as investigações, Cristina encontrou um caderno antigo dentro de um dos galpões. Ele estava quase destruído pela umidade, mas algumas páginas podiam ser lidas. Ali, havia frases escritas de forma desorganizada, quase infantil, repetidas dezenas de vezes: não deixar eles voltarem. Não deixar eles falarem. Não deixar eles abrirem a porta. E na última página, havia um desenho simples, a silhueta de um homem segurando a mochila vermelha. Abaixo dele, uma frase: quando um falha, outro continua. Essa frase gerou a teoria mais perturbadora de todas. O assassino da mochila vermelha não apenas poderia ter sucessores, ele poderia ter sido múltiplo desde o início. Talvez um grupo de homens treinados da mesma forma. Talvez um ritual passado de mentor para aprendiz. Talvez algo que começou como uma única pessoa e depois se transformou em algo maior, mais difícil de conter, mais difícil de identificar. Mas nada preparou a equipe para a descoberta final. Depois de meses de análise, um padrão matemático foi identificado nos mapas dos desaparecimentos. As localizações formavam uma espécie de espiral gigante espalhada pelo interior do país. Não era aleatória. Não era coincidência. Era quase como se os desaparecimentos tivessem sido organizados dentro de uma geometria específica, avançando em direção a um epicentro ainda desconhecido. Quando Cristina sobrepôs o mapa com antigas rotas de migração e trilhas indígenas, percebeu que o epicentro apontava para uma região isolada, onde não havia cidades, apenas florestas densas e ruínas de fazendas abandonadas. Foi até lá que a última expedição chegou. E naquele lugar, onde não havia nada além de silêncio, encontraram uma construção enterrada, parcialmente destruída, como uma espécie de porão subterrâneo.
Dentro dele, havia centenas de objetos. Sapatos, carteiras, documentos, roupas, fotografias, todos organizados com uma precisão assustadora. E no centro da sala, pendurada em um gancho enferrujado, uma mochila vermelha. Só que essa não estava vazia. Dentro dela havia dezenas de anotações, desenhos de vítimas, datas de desaparecimentos, e uma lista escrita à mão com o nome de mulheres que ainda estavam desaparecidas. Mas o mais aterrorizante foi que, ao comparar as caligrafias dos papéis encontrados, os peritos concluíram que não havia apenas uma letra. Havia pelo menos 4. E todas elas eram diferentes. E todas pertenciam a alguém que compartilhava o mesmo padrão de atuação. Hoje, o caso continua oficialmente sem solução. O Ministério Público não reconhece formalmente a existência de um assassino em série, muito menos de vários. As famílias das vítimas nunca receberam respostas concretas. As investigações independentes seguem tentando montar esse quebra-cabeça impossível. E Cristina Valverde, a oficial aposentada que iniciou tudo, afirma que esse caso ainda está longe de terminar. Ela acredita que, em algum lugar, alguém continua andando pelas estradas do interior do Brasil, carregando uma mochila vermelha, observando possíveis vítimas e aguardando o momento certo para agir novamente. Se você alguma vez já viu alguém assim, alguém com uma mochila comum, mas que parecia deslocado, alguém que não pedia carona, não falava, apenas observava, talvez você tenha cruzado com algo muito maior do que imaginava. Talvez você tenha visto um pedaço desse padrão que se repete há décadas. Talvez você tenha cruzado com uma sombra que não age sozinha. Se você conhece algum caso similar, algum desaparecimento sem explicação, alguma situação que envolve estradas vazias, pessoas caminhando sozinhas ou objetos aparentemente comuns demais para chamar atenção, compartilhe nos comentários. Seu relato pode ajudar a conectar peças que ainda estão soltas. Alguns mistérios só podem ser resolvidos quando muitas vozes se unem. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais investigações como esta. Ainda há muitos casos que merecem ser contados, e alguns deles podem estar acontecendo mais perto de você do que imagina.